Fala galera do Rapadog, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar, né? Estamos aqui com o Vinícius hoje, falar um pouco. Aí Vinícius, fala, se apresenta aí, quem é você, de onde é que você vem? Bom, meu nome é Vinícius Santana Vasconcelos, eu sou daqui de Teresina mesmo. Atualmente estudo na Universidade Estadual do Piauí, no curso de Medicina. Ah, tenho 21 anos. Muita gente me questiona, né? Porque, cara, tem 21 anos, sério. Mas sim, tenho 21 anos. Tô novo na medicina, né? Não, até que Não é é pela idade, normal, eu né? imagino que o pessoal te questiona pelas responsabilidades que você já assumiu com Pode tão pouca ser, idade, cara, né? pode ser também. A pessoa tida como bem séria, né? No tamanho da medicina. Geralmente falam isso pra mim. Enfim, sou do curso de Medicina atualmente, estou na presidência do Centro Acadêmico de Medicina Carlyle Guerra de Macedo. E é isso aí, estamos na luta. Você assumiu aí recentemente a gestão do centro acadêmico da UESP e depois disso daí, o que você sente que o centro acadêmico representa ali dentro do nosso curso? Não só para a UESP, mas como que os centros acadêmicos eles funcionam dentro do curso de medicina? Qual que é a função? Qual a estrutura, né? O que é que compõe? Sim, sim. Olha, assim, centro acadêmico, dentro de um curso, ele, pelo menos pela experiência que eu tenho, ele é tudo, cara. É tudo. Para um aluno, centro acadêmico é tudo. Engraçado que nós, como alunos, às vezes a gente não percebe a importância que o centro acadêmico tem. No caso específico da UESP, porque a UESP tem muitas peculiaridades e uma delas é o centro acadêmico, né? Porque o centro acadêmico do curso de medicina resolve muita coisa. Tem muita responsabilidade. Mas, enfim, o que é o centro acadêmico de medicina, né, da UESP? O centro acadêmico que eu represento, ele é uma entidade representativa dos estudantes, né? Sendo muito mais específico, muito mais claro, quem está dentro do curso, quem está matriculado, participa do CAGEMA, é o que, dentro do estatuto, ele chama de membro, né? Membro do CAGEMA. Todos os alunos são membros do CAGEMA. Uhum. Ele representa todos esses membros, né, em questões legais, questões jurídicas, né, questões administrativas, questões institucionais. Então, por exemplo, às vezes uma turma pode precisar de alguma coisa em relação à instituição, a reitoria, a pró-reitoria, o centro acadêmico ele vai estar à frente. Assim, sendo bem resumido, é mais ou menos isso. Até mesmo porque, às vezes, quando alguém de fora quer fazer um evento, né? Às vezes, quem que eles vão procurar uma representatividade, né? E aí ele encontra no centro acadêmico, né? Eu acho que é bem importante ter essa pessoa, porque ter um curso, né? A UESP é um curso que tem poucos alunos, vamos dizer assim, 300 alunos, né? No total, 12 turnos de 25. Sim. E acaba por fazer assim uma representatividade bem forte, né, por ter uma pessoa assim centrada, né, para cada coisa, né, Vinícius? Porque assim, tem o presidente, você é o presidente, né? E tem uma divisão, né, uma representatividade de cada coisa, né? Porque a gente tem pesquisa, tem extensão, tem. Pô, Isso. conta aí essa divisão, como É é que como que é é? dividido as funções dentro do centro acadêmico? Sim. Quais são as diretorias, quais são as partes que estão envolvidas dentro do centro acadêmico? O que tanto que ele lida? Olha, assim, isso depende de gestão, né? Gestão por gestão vai ter a sua estrutura. O que o centro acadêmico de medicina da UESP tem que ter, né, essencialmente, são 5 cargos, né, que a gente vai chamar aqui de cargos, são 5 cargos. Que é o presidente, vice-presidente, 2 secretários de finanças Uhum. e um secretário-geral. Cada um com suas funções, né? Totalizando os 5 membros, né? Mas assim, cada gestão tem a sua particularidade. Então, vamos dizer, a minha, né? A gestão atual, que é a gestão centelha, né? Que a gente chama ela de centelha, um nome, na minha opinião, excepcional. Eu achei muito lindo. Por exemplo, o que seria 2 secretários de finanças, a gente só tem um. E tem 2 gerais, né? Uhum.
para bater esse essencial. Fora esses essenciais, aí tem as secretarias adicionais, que é o que a gente está chamando aqui de diretoria. Eu preferi chamar de diretoria, por questão assim, de gestão mesmo, né? É Só questão de Não tem. O escolha. nome não diz muito. Não Eu diz qual é a muito. função? Exatamente. Atualmente a gente tem, como o Ícaro falou, a gente tem diretorias que cuidam de certas partes que são do nosso interesse. Não necessariamente que é obrigatório ter somente aquelas, né? Por exemplo, a gente tem a diretoria de marketing, que é uma diretoria que cuida, enfim, da parte do marketing, de comunicação social, vai produzir artes visuais, vai cuidar do Instagram, vai cuidar também da organização dos grupos no WhatsApp. Né? Tem diretoria de pesquisa, de extensão, né? Enfim, que o nosso projeto é promover a pesquisa, promover a extensão, facilitar isso, principalmente para quem está começando agora no curso. Tem diretoria de ensino, né? Que aí no caso, diretoria de ensino, o que a gente faz? A gente divide o ensino básico, né? Especificamente no caso do curso de medicina, a gente divide em ciclo básico, o clínico e o internato, né? Então a diretoria de ensino, ela abarca... dividida em 3 cargos, um para cada ciclo. Exatamente. E os alunos que fazem parte dessas diretorias, eles fazem parte do ciclo também ou não? Sim e não. Assim, geralmente a chapa, né, ela não é feita exatamente assim, vamos ver, pô, 100% organizado. não é aquilo fechado. Um no primeiro período, Exatamente. vamos pegar um aqui do quinto período e outro do nono. Não é desse jeito, né? E outra coisa, às vezes acontece o seguinte, por exemplo, o Ícaro chegou para mim e disse, Vinícius, eu posso participar da gestão? Aí você pode ir para diretoria de ensino do internato? Entendeu? Então, o Ícaro não é do internato, mas eu estou chamando ele para participar da chapa e ir lá cuidar das coisas do internato. Né? E cabe a pessoa, né, que está no cargo, conhecer, o né? seu interesse e tá conectado com a... Acaba que não o existe uma internato obrigação, porém ninguém vai se meter a fazer um negócio que não entende. Então, Exatamente. acaba que ali naquela reorganização de cargos, acaba quem já está no internato fica com os encargos do internato, quem está no ciclo básico fica com os encargos do ciclo básico. Entendi, é uma coisa assim. No caso do internato específico, que é a parte do curso que tem mais, vamos dizer assim, vou falar assim, mais trabalho, né? Vamos dizer assim, é o que o CL precisa mais se voltar. Porque é uma parte que ela tem que rodar o tempo todo, tem que rodar. Porque se parar ela, talvez pare o restante do curso. E sem dúvida a parte mais difícil. O pessoal está querendo se formar, né? Está querendo se formar e tal. Na questão do internato, por exemplo, eu não posso chamar uma pessoa do internato para ela comandar uma diretoria do CAGEMA, né? Muito provavelmente eu não vou ter um bom contato com ela, porque às vezes ela vai passar o dia inteiro em hospital, enfim. Então é bom que, por exemplo, pessoas que estão mais próximas, sei lá no último período antes de entrar no internato, que é no oitavo período, é bom, vou chamar alguém do oitavo para assumir ali a diretoria do internato. Né? Mas é basicamente isso. Em resumo, cada parte do curso, cada parte de interesse, é provável que tenha uma diretoria. Uma diretoria que eu esqueci de falar em especial foi a diretoria de estágios. É bem importante, né? Que meu Deus do céu, é essencial. A diretoria que está dentro do CAGEMA. Né? É claro que assim, estágios não é vamos dizer assim, uma responsabilidade do CAGEMA. Né? Estágios não são responsabilidade de um centro acadêmico. Não é. Exatamente. Isso que a gente ainda vai conversar aqui, é o relacionamento do nosso centro acadêmico, do nosso curso e dos outros, porque aqui quem assiste a gente é estudante de medicina de qualquer parte do Brasil. Sim. Então pode ser que o centro acadêmico nosso aqui, nem vamos colocar nosso, vamos colocar no Nordeste. Centros acadêmicos no Nordeste têm um tipo de encargo que não é o mesmo de um centro acadêmico lá no sul do país. Seja diferente. Isso. É isso que eu quero ver, essas diferenças. Aí, Vinho, eu queria te perguntar assim, dentro do curso de medicina, né, a gente tem tem umas matérias básicas, né, que todo curso tem que ter, né, toda universidade, assim, vamos dizer, por exemplo, anatomia, né, e, assim, o que é que o centro acadêmico pode fazer, né, para interferir, tipo, ele pode interferir na organização da grade do curso, porque, por exemplo,
a gente vê, né, muitas mudanças no meio no meio da medicina e no meio do mercado também, né, porque a gente vê evoluindo aí, muitos médicos se formando também. A gente tem que aprender algumas habilidades, como por exemplo, empreendedorismo, né? Acho que Marketing médico. marketing Tem médico. muita coisa que a medicina está desenvolvendo, está evoluindo, que não existia há. Vamos pegar 5 anos atrás. Não existia 5 anos atrás. 10, 20, então nem se fala. Telemedicina é uma coisa que até existia em outros países, mas no Brasil está começando agora, não existia. Então os profissionais eles estão já adequados, será isso? Como que a organização dos estudantes ela pode contribuir para essa formação? Porque na grade do curso eu sei que não tem nenhuma disciplina que vai contemplar isso, ou pelo menos as que deveriam contemplar já Porque não ajudaram. às vezes a grade é antiga, né? Parte de marketing médico também não tem isso. Os estágios, como você tinha dito, que é uma coisa muito importante, aqui entra também, porque eu percebo que as pessoas elas não aproveitam toda a estrutura que a universidade e os hospitais dão pra gente. Nós temos 4 hospitais e mais um ainda que é misto com as outras universidades, mas tem 4 que são só nossos praticamente. E a gente não aproveita tudo isso daí. Eu não vejo o pessoal circulando, o pessoal aproveitando toda essa estrutura e tão pouco preocupado com lá na frente como que vai ser essa inserção no mercado de trabalho, porque a gente sabe que está se formando cada dia mais médico, cada dia mais profissionais e talvez não tenha campo de trabalho para todo mundo. E pode ser até que tenha, mas vai reduzir salário, vai aumentar a concorrência, as pessoas vão ter que aceitar trabalhos que hoje elas não aceitavam. Como que o centro acadêmico está planejando aí, digamos assim, educar, orientar os profissionais que vão se formando agora para esse novo mercado, para essa nova realidade? Eu posso unir a sua pergunta? Por partes, né? Pode ir por partes. Porque as coisas elas emendam uma na outra, né? Sim, sim. Desde da mudança da grade, como o Ícaro falou, até como que o centro acadêmico está no meio disso. Isso, exatamente. Assim, Ícaro, primeiro, a gente tem que entender que centro acadêmico, ele é uma representação, né? Então, assim, ele não vai chegar lá no final das contas vai decidir, ó, aqui, a partir de agora tem uma disciplina chamada, sei lá, X, alguma coisa, né? Ele não vai fazer isso. O que a gente pode fazer é ser a voz, né? Sei lá, como o Jones falou aqui. Vamos dizer que o Jones se deparou com muita gente falando que, pô, caramba, e essa disciplina aqui que está faltando, e essa disciplina que não foi tirada, que não tem nenhum sentido, e essa disciplina que está duplicada, os assuntos estão duplicados, enfim, que isso acontece muito, você sabe disso. Nós podemos ser, e como fomos em algumas situações já, a voz que vai dizer, vai chegar lá, ó, essa disciplina aqui, por que ela existe? Né? Ou então, por que essa outra não está dentro da grade? Né? Como foi? A gente tem uma pessoa que inclusive está hoje na gestão atual, que ela fez algumas propostas, ela mesma, aluno, fez algumas propostas sobre uma nova grade. Né? E as propostas que ele fez, né, algumas, eu não vou dizer que a estrutura que ele fez foi, né, para a versão final do novo projeto político-pedagógico do curso. Mas o que ele fez lá, algumas ideias foram para o novo projeto. Né? Então você vê que uma reivindicação feita na época por ele, né, acabou sendo ouvida, vamos dizer assim. Alguma coisinha ou outra ali que ele fez acabou sendo ouvida. Nós, como centro acadêmico, né, para essas decisões da administração, decisões de coordenação, de direção de reitoria, enfim, nós temos acesso se formos realmente atrás. É mais ou menos isso. Infelizmente, nós não temos aquela conexão fluida, né, fácil com o pessoal que não está é uma assim, coisa com que o centro acadêmico ele é chamado para a mesa. É, Vocês que têm que pedir para estar lá o tempo todo. Exatamente. Ó, é nosso direito tem que ficar lembrando, tem que estar o tempo todo batalhando pelo espaço. É um espaço que era para ser nosso, que era para ser... É aquele ensinamento que a gente já passou, né, aqui no Rapador, que você tem que ser chato, né, para poder Tem que ser conseguir chato, algumas coisas. Exatamente. Não pode ter medo, vergonha de ser chato. Exatamente. Assim, e assim, só fazendo lá dentro, eu digo na questão da medicina, né, porque
vamos dizer, questão de universidade toda, né? Quem cuida disso é o DCE, né? O diretório que cuida de todos os estudantes. Que representa todos os estudantes, todos os cursos. Né? Mas assim, mesmo assim, se tratando de medicina, a gente tem muita dificuldade de ter essa conexão muito fácil. Claro, tem algumas pessoas ali dentro da administração que são maravilhosas, que vão estar ali falando sempre pra gente, chamando, ó, Vinícius, tá acontecendo isso, tal, 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 óbvio, isso sempre vai existir. Mas às vezes a gente tem umas conexões, uma comunicação difícil. Né? Mas a gente pode sim, né, voltando à sua pergunta, a gente pode sim ter essa voz, ó, não faz sentido, como é que eu vou estar aqui assistindo, não vou estar hoje me deparando com uma disciplina que fale de telemedicina que, meu Deus, principalmente depois da pandemia, tá sendo um grande marco, né, e com certeza vai ser levado aí. Eu vejo muito da tua fala, Vinícius, no momento assim, é tipo uma evolução. Eu fui vice-presidente do Grêmio da minha escola do ensino médio, né? E aí eu vejo tipo uma semelhança muito grande com o que tu falou, né? Perfeito. A gente não pode fazer muita coisa, né? Não sei se vocês já assistiram sei lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que lá tenta ser o presidente do Grêmio. Mas não, ele só pode ser uma representatividade, né? Então, mas mesmo sendo uma representatividade, você tem que ter uma voz, né? E essa representatividade é muito importante para os estudantes. Com certeza. Eu sinto uma coisa que acontece muito ali na universidade, conversando com os alunos, né? Nunca soube o posicionamento de pessoas em particular, como é o teu caso. Você está à frente do centro acadêmico agora, não sei qual que é o teu posicionamento. Mas eu percebo que quando tem algum professor que não dá aula, que falta, que trata a disciplina como se fosse assim, com total descaso, não aparece para dar aula, aparece uma vez só para dar algum trabalho, para gerar nota, o pessoal não faz muita questão de reclamar, porque tem medo que esse professor pare de dar aula e a gente fique sem um professor na grade. Então eles preferem não ter a disciplina e deixar o curso rolando, aprender por conta depois, do que exigir o direito nosso de ter a disciplina. Sim. E eu vejo isso, não é com um, com dois, com três, é com vários professores que isso acontece. Qual que é a posição do centro acadêmico em relação a isso? Você também acredita que é ruim com eles, pior sem eles, ou você pensa que... Olha, Jones, eu acho brigar mais forte por isso? Que assumir a bronca mesmo. Não, vamos ficar sem professor, mas vamos assumir aí essa... Sim, entendi. Assim, eu vou primeiro falar, não como presidente do centro acadêmico, eu vou falar como aluno, tá? Mas de forma breve. Cara, já existiram situações em que, se você for reclamar, você pode ser perseguido. Perseguido que eu falo, tanto dentro da universidade quanto fora, cara. Já ouvi relatos de aluno perseguido porque foi atrás demais de um professor. Perseguido mesmo, cara. E foi um aluno até... Enfim, aluno que acabou se omitindo mais, se omitindo mais das coisas por causa disso. Preferiu se retirar da briga, do embate, preferiu se retirar do embate para não sofrer consequências. Exatamente. E não só isso, outra coisa, às vezes na nossa instituição existe esse grande problema que é administrativo, de instituição, né? Que é o problema de você ir atrás, de reclamar de um professor, entrar com um processo administrativo contra ele, e aquilo não dá em nada, passar 5, 6 anos e aquilo não dá em nada. Né? Ou então, você, mesmo assim você fazendo isso, tendo alguma resolução aquele processo, mesmo assim o professor continua do mesmo jeito. A gente tem inúmeros exemplos, né, no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia aqui da universidade. Falando como posição do centro acadêmico, né? O centro acadêmico ele tem que ir atrás daquilo, principalmente daquilo que for mais urgente. Então, por exemplo, uma disciplina que está sem professor, o centro acadêmico vai ficar... Isso é mais grave do que... Se o professor está ali não está dando aula, ainda tem. É ruim com ele, ele ainda é efetivo. Ainda vai... Não haver o professor que permita que o curso ande ao menos, pelo menos que ele dê um trabalho pra gente, ó, leia tal livro. Não ter o professor nem para poder orientar isso é o mais grave de tudo, né? E você imagina só, sem professor em disciplinas que são assim, não pode faltar para uma prova de residência sua. Que é o exemplo de pediatria. A gente tem
um problema histórico, turma. Por exemplo, hoje a gente está na turma 48, vai entrar agora. Mas eu já ouvi relatos de pessoas da turma 25 que tinham problema com pediatria, cara. E hoje a gente tem problema com pediatria. Então você imagina, para uma matéria como pediatria, não ter um professor, o professor não é Que é daqueles. muito irônico, né? Porque a gente tem um hospital pediátrico inteiro, Tem um com hospital. muitos pediatras ali, que daria para ser utilizado como para as aulas de pediatria. Tem muitos pediatras lá e eles são contratados do Estado. Poderia fazer esse jogo cruzado de preceptoria, pelo menos, se não pudesse fazer como professor efetivo, para ele não assumir 2 cargos, que fosse como preceptor. Então os alunos vão direto no hospital ter a aula. Sim. Poderia Acho assim, funcionar. porque tem muito processo institucional burocrático, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem que ter um mestrado e doutorado, ou pelo menos um mestrado, e às vezes o E ele não médico... vai parar isso para pra poder fazer isso, né? O cara tá na receber rotina um salário que seria justo pelo trabalho dele. Porém, como preceptor, ele Sim. continua tendo o trabalho dele como médico no hospital, ao mesmo passo que ele pode orientar os alunos na disciplina. Seria uma solução, né? Falta talvez boa vontade do pessoal de pensar nisso. Uma coisa que você falou, Jones, assim, sobre a pediatria, né? E algumas disciplinas também. Que você falou aí dos preceptores saírem lá da preceptoria para, por exemplo, dar disciplina de pediatria, ou no nosso caso, né, que também existe a disciplina de puericultura, que é separada. Dá também a disciplina de puericultura, né? Isso existe, tá? Isso existe inclusive já há algum tempo. Só que mesmo assim, existem alguns problemas em relação a isso. É um preceptor vir dar aula para as disciplinas, para o curso normal da disciplina. Por exemplo, às vezes, para ser um preceptor, pelo menos nesse último curso, não é uma proposta muito interessante como, vamos dizer assim, como salário. Enfim, sendo direto, como salário. Não é uma proposta muito interessante. Então, obviamente, não vai ter uma concorrência muito grande. E aí você imagina para um preceptor, né? Você imagine, você sendo preceptor, você passou no seu concurso, tal. Você já não está muito feliz com aquilo. Vamos dizer, aqui não está a coisa mais linda do mundo para você. Às vezes o salário né? já está até meio defasado para ser um Exatamente. emprego público. Aí eu vou lá e digo assim, cara, vai dar aula lá, Agora você tem prepara mais uma material, planeja, faz uma prova, né? Tem que ser. Além de você atender teus pacientes, agora você vai ter que atender também os alunos. Eu Exatamente. entendo que seja uma coisa que, pro cara, ele fala, não, peraí, eu fui aprovado no concurso para atender paciente, não para ensinar. Às vezes o cara pode... Pode ter isso também. Às vezes o cara pode ser formado ou então ter algum familiar na instituição e aí o cara faz até um esforço a mais, né? Porque por carinho, assim, né? Um esforço a mais. Inclusive, esse é o Temos nosso muitos exemplo. professores lá com alunos, com Tem- filhos, tem. cursando, né? Na minha turma tem uma, na turma de vocês, não sei se tem, mas na Não, turma eu não 46 tem também. Não. Enfim, temos muitos filhos de professores ali, então eu percebo que esses professores eles estão interessados mais do que nunca na qualidade do curso, porque é a qualidade do ensino dos filhos deles que estão ali, né? Nossa, ali, ao mesmo tempo que a gente tem professores, profissionais, né, que olham para o curso assim com péssimos olhos, né? Tem uns as que olham pessoas com carinho e tem outros que que olham com olham péssimos com olhos. carinho absurdo, né? É aquela pessoa que você vai chegar e vai te dizer, cara, me chame para o que você precisar em relação Isso é à muito vacina, ao curso de medicina. Eu vou até falar esse nome aqui, porque eu acho que... Se vai citar um nome, eu também vou citar, porque eu acho importante. eu vou citar um nome aqui de um profissional, de um professor de lá, que assim, ele é um cara que, pra mim, toda vida que eu cheguei pra ele falando assim, vamos fazer isso aqui, ele chegou, vamos, tamo junto, que é o Dr. Isânio Vasconcelos. Responsável pelo Que é o nosso diretor. estágio no HGV. Inclusive ele é diretor acadêmico do HGV, né, com a lei que prioriza a UESP, em 2017. Vem o diretor acadêmico, e o diretor acadêmico, ele tanto por exemplo, tem essa responsabilidade em relação ao estágio lá no centro cirúrgico, né, como ele é responsável também lá na residência que acontece na HGV. Então ele tá nessas enfim, representa a UESP lá dentro do hospital. Então, tanto para um
para um lado quanto para o outro, ele é responsável, cuida disso, né? Semelhante a esse caso doutorizando, tem também a nossa professora Luciana Tostenko. Ela está preocupada em arranjar os estágios, Demais, cara. ela organiza os estágios para a gente nas UBSs, ela assume todas as broncas, a parte de pesquisa. Se você tiver qualquer dúvida de publicar um artigo, alguma coisa, ela vai lá, ela te ajuda, ela coloca o nome dela no projeto de extensão. A Liga de Pediatria saiu graças à ajuda dela. Cara, a Tostenko tá em tudo. Ela tá em tudo. Tudo que você pedir ajuda para ela, ela tá junto. Então, professora Luciana Tostenko, muito obrigado pela tua ajuda aí no curso. Se não fosse você, muitas das coisas que a gente faz não teriam saído. Inclusive a matéria dela é tipo muito top, né? Eu citei uma matéria de, entre aspas, que poderia ter aqui em empreendedorismo, ela se o pouco que a gente aprendeu no curso de empreendedorismo, essas coisas, é a matéria da professora Luciana Tostenko. Então, a única matéria mais uma vez aí sendo muito importante na nossa formação. É uma sacada muito massa dela, né? Você ter não só o empreendedorismo, como a parte de direito, administração, né? De administração também. É a única matéria, o único curso do Piauí que eu vejo assim, perguntando, você tem administração? Que matéria é essa? E a gente paga a administração pública, né? Então, conhecer métodos de planejamento e saúde. Nas grades dos cursos do Paraná tem a matéria de administração pública, administração de saúde. Tem outros nomes, né? Tem gestão pública, gestão de saúde. Pode ser mas é a mesma disciplina. Quando você pede transferência ou quando vai fazer uma equivalência de currículo, eles olham lá, é a mesma coisa. Eles entendem como a mesma coisa. Aí, ó, eu queria falar, tipo assim, tem não sei se tu já ouviu falar de uma teoria, né, de um psicólogo, acho que ele é inglês, é a teoria dos 6 apertos de mão, né, é melhor assim, o que é que ela quer dizer, né? Você está a 6 graus, né, ou seja, 6 pessoas, de qualquer pessoa do mundo, né? Por exemplo, se eu conheço uma pessoa, isso pode me ligar por exemplo, ao Neymar, sei lá. Entendi. O Dr. Isan ou então a Tostenko, elas como auxiliares do como alunos, né? Eles proporcionam que a gente tenha contato com pessoas que têm uma representatividade muito grande na medicina do Piauí, né, por exemplo, ou de outros estados, que facilita várias coisas pra gente, né? Eu vejo vocês desenvolvendo cursos ou então aulas abertas, fazendo essa parceria, né? Acho bem importante. A boa vontade de algumas pessoas que já estão no mercado, que já estão com um nome consagrado aí, ajudariam muito o curso. Não só da UESP, qualquer curso. Aqui a gente está falando do nosso curso porque nós estamos na universidade, né? Mas esse podcast é para falar de curso de medicina em geral. Então, qualquer universidade, se os professores que já são consagrados, que são ali daquela instituição, eles abrirem todo o network que eles têm para ajudar os alunos a entrar no mercado, talvez a formação fosse muito mais rica. Eu vejo que tem muito professor ali que poderia ajudar muito, mas não faz tanto quanto poderia. E não é só a parte financeira não, de doar um projetor, de doar um boneco de simulação, não. É a parte mesmo de apresentar para pessoas que poderiam nos ajudar. Sim, exatamente. E muito disso, já que você fala, que assim, uma máxima que nós temos é que assim, quem constrói somos nós, cara. Somos nós. São os alunos, quem são faz os professores, professores. né? Quem faz aquele curso, quem faz essa universidade, são os alunos, são os professores, né? É na luta, é numa greve, é numa manifestação, que vai fazer o gestor máximo que está lá dentro da cúpula do Estado ver, enxergar e dizer assim, vamos fazer. Tem até, acho que um deputado eleito aí que é egresso da UESP. Sim, tem. Vinícius o nome dele, inclusive. Eu acho que é. Não, é sem brincadeira. Eu acho, se eu não me engano, né? Vinícius. Se eu não me engano. Quem me disse isso até foi o próprio ex-coordenador do curso. E aí, Vini, eu queria te perguntar assim, né? Porque assumir uma responsabilidade assim tão grande, né? Sendo um jovem ainda, como você dentro da Faculdade de Medicina, que né, ser o presidente, né, o representante assim, maior, vamos dizer, qual é o impacto para ti, né, e para a coordenação do CA Inter, assim, né, do centro acadêmico, qual é esse impacto para ti, né, porque às vezes eu vejo tu ali mexendo ali muito no telefone, né, ali nos horários que a gente tem vago, né, tia Ceiça ali, por exemplo, um beijo, tia Ceiça, assim, a cantina que a gente vive, né, ali praticamente depois das aulas. Aí eu vejo tu ali no telefone muito entretido, conversando com várias pessoas, como é que é esse impacto na tua vida, né?
Porque até ontem você era um adolescente no ensino médio e de repente você entra na faculdade e agora a vida de 300 alunos, mais professores, mais um monte de gente, tá ali você tendo que lidar com pelo menos 400, 500 pessoas diariamente. Como que tá sendo isso, rapaz? Tá crescendo uns cabelos brancos aí? Como é que tá essa situação? Olha, realmente é como você tá falando, Ícaro. Às vezes tem dia, cara, que você enlouquece. Realmente, tem dia que você tá maluco, porque tem uma coisa aqui pra resolver, outra aqui ao mesmo tempo, e às vezes você disse a alguém, cara, faz isso aqui não deu certo, e aí você vai lá e tal. Enfim, são N coisas. Mas, apesar disso, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito disso. Gosto muito da parte de gestão. Gosto muito. Muito mesmo. Inclusive, eu fui começando vamos dizer assim, a empurrar um pouquinho para entrar nas coisas, que era o centro acadêmico. Foi chegando lá no presidente, na ex-presidente, e dizendo assim, ei, o que você acha disso aqui e tal? Vamos fazer isso aqui e tal, eu posso fazer. Você começou a dar ideias, então, Foi, antes de entrar no centro acadêmico, você já familiarizar, né? já estava assim, eu planejava entrar no centro acadêmico ou não? Foi algo que surgiu nos teus braços? Que... Por que você não entra já que você está tão envolvido? Não, de jeito nenhum, foi não. Eu falei assim, cara, porque seria massa, por exemplo. Inclusive, a minha deixa, vamos dizer, inicial era o estágio voluntário lá no HGV, né? Do centro cirúrgico. Sim. Porque eu tinha participado, achava muito massa. Só que, por exemplo, eu fiquei sabendo no obscuro, sabe? Foi assim, no final, a pessoa disse assim, eu não sabia que existia isso aí. E é um projeto incrível, cara. Porque isso não é muito divulgado. Eu levava você lá, o cara levou você, deixa eu te mostrar aqui um negócio, cara. Exatamente. O cara que leva seus outros centros cirúrgicos. E não, ali você podia, é só você dizer, deixa eu participar e tal. E aí eu cheguei assim pra ela, pra ex-presidente, né, Yasmin, inclusive um beijão pra Yasmin. Yasmin, que tal a gente fazer uma divulgação nas salas, sabe, uma divulgação aqui nas salas sobre e tal. Eu posso fazer, sem problema, tá? Aí ela foi, sabe, a gente tava sempre conversando sobre alguma coisa nesse sentido. Aí um dia ela chegou, Vinícius, o que tu acha disso, né, de participar do CAGEMA, da diretoria do CAGEMA e tal. Aí eu, vamos sim. Bom, de impacto pessoal, né, foi um impacto muito forte, para mim foi muito forte. Como você disse, eu saí do ensino médio muito aquela pessoa que tá ali, na dela, tal, não mexe com muita gente, tal, se eu precisar resolver alguma coisa com o professor, dificilmente eu vou lá, tá, eu vou falar com um representante de turma, tal. Então foi um impacto muito forte. De repente, né? Você ficou adulto na marra, né? Isso, daí eu fui, cara, ou eu. Isso não é necessariamente ruim, né? Tipo assim, porque quando a gente se formar daqui a 5 anos, vamos dizer assim, tu vai conversar com 1.001 pessoa, né? Cara, esse de contato que você está fazendo agora e a imagem como uma pessoa responsável, pô, é o que a gente estava conversando, pô, isso, cara ocupado, o cara ali dando conta de tudo. Então você passa uma imagem de uma pessoa que no futuro, se alguém tiver que realizar um congresso, o cara vai te ligar, Vinícius, você topa, ele vai sentir que você é capaz de lidar com centenas de pessoas ao mesmo tempo, porque você já fez isso na vida. E isso vai ser útil com certeza para você na sua vida. E aí a pergunta que eu queria já engatilhar aqui para te fazer é a seguinte: você tem contato com as outras pessoas, pelo menos no Piauí ou no Nordeste, que estão nesse cargo do Centro Acadêmico de Medicina? Centro Acadêmico, sim. Os centros acadêmicos aqui do Piauí, né, de Teresina, de medicina, né, eles têm sim um contato, tem grupos, grupos que estão juntos, tal, e contato assim, às vezes no privado mesmo, no celular, para organizar algum evento. Por exemplo, agora eu precisei organizar uma aula aberta, né, que aconteceu lá no prédio da Facine. E eu precisei muito da ajuda dos presidentes dos centros acadêmicos, que me ajudaram muito. Foram muito Existe então esse companheirismo aí? Sim. Porque eu vejo às vezes uma rixa entre a galera por conta de hospital, estágio. Eu não senti. É bacana saber que quem realmente está se importando com o curso não fica com essa coisa de rixa. O pessoal está realmente preocupado em fazer a medicina do Piauí, do Nordeste e evoluir. É interessante, né, você criar como você é representante de uma instituição,
criar uma imagem para o galera representante de outra instituição que você está querendo ali Você tá aberto a juntar conversar, para ajudar. fazer, sei lá, acontece alguma coisa com a medicina do Piauí, né? Os cursos de medicina do Piauí vão sofrer tal coisa. Vocês vão ter você não vai ser o representante da UES, você vai ser um dos representantes Da da galera do medicina. Piauí, da medicina do Piauí. Você representa uma classe médica, uma classe profissional, e não uma instituição, e não um grupinho de pessoas. É como eu disse. Você representa Em algum momento a você medicina é a do voz. Estado. Em algum momento você vai ser a voz, em alguma situação você vai chegar lá e dizer, tá, mas tem gente aqui atrás, cara, né? Junto com a gente que tá pedindo isso, para acontecer isso. E aí, governador, vamos fazer? E aí, secretário, vamos fazer? Uhum. Pô, o hospital aqui que tal, não sei o que e tal. Em algum momento pode ser que a gente realmente seja essa voz, né? Vamos dizer assim. E aí, falando desse negócio de ser a voz e tudo, se você tivesse que escolher uma área dessas aí que tá agora a cargo que você tá trabalhando mais, para falar, não, isso aqui tinha que ser o nosso carro-chefe, era isso que a gente tinha que focar mais. Qual que seria a área dessas do teu trabalho aí que você focaria mais? Vini, aproveitando só para engajar isso, né? Diga. Tu vai focar numa área agora, né? Que é o Jones Spielberg. Qual é o carro-chefe? E, tipo, queria te perguntar, dentro do centro acadêmico, né? Além dessa questão do benefício de interatividade, de responsabilidade, isso tem algum ganho para currículo, para a pessoa? Tipo assim, quando tu sair do centro acadêmico, vai entrar outra gestão, né? E aí tu pode fazer parte de uma diretoria, não sei. Isso tem algum impacto também para teu currículo? Porque às vezes o pessoal fica assim, não vou participar disso porque eu vou ter que estudar aqui e tirar 10 nas provas, né? E que aí? Alguma coisa. Cara, tem. Tem sim, tem um impacto no seu currículo, sim. Mas assim, eu acho que isso, sinceramente, isso é o de menos, cara. Isso é o de menos. Eu acho que A você experiência, olhar. né? Eu acho que também o que está escrito é de menos. A experiência que você está A ganhando aí com experiência. organizar, com lidar com gente, Exato. não tem curso que pague, não tem Exato. documento que pague. E você, vamos lá, Ícaro, você olhar para uma turma grande que está ali, pô, com várias necessidades, Uhum. pedindo muitas coisas, e você chegar e dizer assim, eu não vou ajudar porque eu tenho que ter um ponto no meu currículo. Aí é foda, né, Cara. É foda. Eu acho que... Entendeu? Eu acho que é isso, é você se propor, de certa forma, você se propor a ajudar o seu time. Uhum. É isso. Você está dentro de um time que é a comunidade inteira e você ter ali No como fim. ajudar. No final, os contatos que tu estabelecer agora podem ser determinantes. Por exemplo, você e mais uma pessoa que cursou ao seu lado, ou então uma turma da mais da frente se formou, vai procurar emprego num hospital, né? Às vezes essa pessoa já tem... eu lembro aqui do Vinícius, né? Tava interagindo com o pessoal. Às vezes importa mais do que a nota, né? O final que o cara tirou lá. Ninguém olha Também. o teu IRA para te contratar. Também. Eles vão lembrar Exatamente. da pessoa que eles conversaram, do profissional que eles viram agindo, trabalhando. Não Ser visto para ser lembrado. Né? E a experiência, assim, porque, assim, você tá ali dentro. O que você faz? Se eu posso resumir, definir, você resolve o problema. Então imagina só. Você sair, né, vamos dizer, eu sair disso aí, eu já vou ter outro pé ao resolver um problema. Entendeu? Certamente vou ter outro pé para resolver um problema. Que é ser mais objetivo. Cara, vamos fazer, sei lá, diante de um mundo de problemas. Como é a forma mais fácil de fazer isso? ter sangue frio para resolver as Sangue coisas. frio. E certamente ter essa experiência é muito bom, por conta disso também. E nessa questão que eu tinha te perguntado lá, então, se fosse para avaliar um carro-chefe, que para dar aquele salto na gestão do centro acadêmico, aquela coisa que você pensa assim, não, a UESP deveria focar nisso, o curso de medicina em geral de todas as universidades deveria focar muito nisso. O que você avaliaria? Olha, assim, pra mim, pessoalmente, eu acho que o alvo principal, a coisa, sei lá, se eu pudesse escolher uma coisa aqui, algo pra me situar, o que eu faria? Na pesquisa. Né? Na pesquisa. Eu acho que a pesquisa é a grande alma da UESP, ali, dos alunos da medicina da UESP. Cara, aqueles caras pesquisam demais. Velho. Cientistas. Meu Deus do céu, eles são muito engajados, muito proativos nisso. Eu percebi essa diferença Nossa, mesmo. É um absurdo. Por exemplo, Ainda bem, né? Eu venho de um outro curso, da educação física. sim, Eu passei o curso inteiro sem publicar nada e muitos dos colegas meus
de curso nunca publicaram nada, entraram no mestrado, depois do doutorado, com pouquíssimas publicações. E tem colegas meus agora do medicina que já tem muito, então eu concordo com esse teu ponto aí. Realmente a pesquisa é um grande carro-chefe nosso. Com certeza. E constrói muito, cara. Muito, muito mesmo. Isso é importante. Muito. E assim, de fato, você tá bem ali dentro da Facine, você chegar pra alguém e abordar ela, perguntar algo sobre isso, ela vai te dizer, com certeza ela vai te falar alguma experiência que ela teve nessa época, porque os caras são muito presentes nisso. Muita pesquisa, muito professor que ajuda demais, um professor incrível, né, que se você bater na porta, professor, pode me ajudar aqui, ele vai receber e vai lhe ajudar demais. Então, eu acho que foi isso, né, galera? O assunto de tema... eu acho que foi um tema muito variado, né? A gente viu que o centro acadêmico não é uma coisa... tem um carro, tem tantos carros, Não é só sobre isso, né? representatividade, é também toda uma organização que está ali focado na estrutura do curso, No próprio curso, né? No próprio curso, dar apoio para os alunos. É um meio de estabelecer a ponte entre o mercado, entre os profissionais, é muito bacana isso A aí. gente vê que é importante a gente compartilhar esses conhecimentos, porque saber, né, se você que nos assiste aí, você faz parte de algum centro acadêmico, conhece bem alguém do centro acadêmico da sua universidade, comenta aí, né, a sua experiência, se tem alguma similaridade com o que a gente falou aqui. A gente agradece muito, Vinícius, a tua presença, a tua disponibilidade. E vamos voltar aqui para conversar mais sobre essa coisa da pesquisa. Esse tema é muito porque importante. Esse tema acabou que a gente não conversou muito mais sobre o centro acadêmico, mas no final aí surgiu essa parte da pesquisa que é interessante a gente continuar esse assunto aí. Sim. Então, assim, a gente agradece demais. Agradece você também que acompanha o nosso conteúdo. Pede para que a gente peça para que você siga, né, nas redes sociais, deixe seu like aí no YouTube. Você que também tá pelo YouTube agora, a gente está no Spotify também, né? Então tem essas opções para você assistir o nosso podcast de novo. A gente agradece. Então esse aqui é mais um episódio do Rapadoc, a medicina com gostinho no Nordeste. Valeu, galera. Até mais, pessoal.